E eu tive o grande prazer de fazer parte da trajetória dele sendo professora no tempo da universidade, no tempo do curso de biologia, né, Fernando? Claro, uma vez professora. E hoje estou aprendendo muito. Isso é muito bacana, né, Fernando? É muito divertido a gente conversar e trocar informações. Um né? dia ser aluno, agora ser colega. Exatamente. E principalmente estar aprendendo tanto, né? Isso é muito bom. A vida é um aprendizado eterno. É né? verdade. Então, a cada dia a gente vai aprendendo. É verdade. E é isso que nos motiva, né, professor Exato. Fernando? Mas voltando ao nosso podcast, o assunto de hoje, a gente sabe que agora é novembro. Começa o período do calor, né? E o aparecimento de alguns animais cuja incidência maior, vamos dizer assim, não sei se tem a ver com que tipo de proliferação é essa, o que faz com que esses animais se tornem assim, de maneira tão significativa a presença deles, né, em áreas urbanas ou nas trilhas mesmo, que o pessoal aproveita, né, esse período para fazer trilha, andar nos parques, áreas mais florestadas, enfim, o calor chega, a vontade de sair, o contato com a natureza. E pela incidência maior, o que isso tem a ver, Fernando? É a temperatura, a estação do ano? Mas antes de tu responder para nós, Fernando, a gente sabe que a maior parte desses animais também são peçonhentos, ou uma grande parcela deles, né? Explica para nós, assim, para o nosso público, o que significa ser um animal peçonhento? Bom, então, essa parte, né, do que é um animal peçonhento, o que é um animal venenoso, se ele tem uma capacidade de gerar um acidente ou não para nós, né, isso sempre pensando na nossa saúde, né. Um animal peçonhento, ele é um animal que ele tem algum mecanismo, alguma estrutura capaz de inocular ou injetar toxina ou veneno na sua presa, que pode ser um animal que está tentando comê-lo, um predador, certo. Ou no caso de uma defesa, se for né, com a gente, e aí ele vai estar se defendendo né, de uma ameaça que nós representamos para ele. Então, nesse caso, ele é um animal peçonhento, ele tem uma estrutura que vai inocular uma substância que vai agir como sendo um veneno. E essa estrutura pode ser o quê? Pode ser um dente, pode ser uma cerda, pode ser um ferrão. Então, são várias estruturas que estão presentes no corpo né, desse animal e que ele vai utilizar como sendo um mecanismo de injeção de peçonha. Tá? Perfeito. Um animal venenoso, ele tem essa toxina, mas essa toxina está espalhada pelo corpo. Ele não tem nenhuma estrutura que vai introduzir essa substância no corpo. Como tu falaste para nós no podcast do sapo, por exemplo, né? Exatamente, o sapo é um bom exemplo de um animal venenoso, mas que não é um animal peçonhento. Tá? Então, é essa a diferença principal entre esses grupos. Fernando, um dos animais que muito acontecem agora, a gente vê acidentes, né? Ouve falar de acidentes, são as serpentes, né? Claro. Que aparecem principalmente nos jardins das casas, o pessoal cortando grama fica falando no jardim da casa, ou nos parques, ou em trilhas fazendo, exige um maior cuidado, principalmente agora, nesse período do ano. Sim. Mas o que se deve? Bom, as serpentes, assim como outros animais que nós temos também, eles são animais ectotérmicos, que nós chamamos. Então, o que é isso? É um animal que ele depende de uma fonte externa de calor para se aquecer. Então, no verão, esses animais eles se tornam mais ativos. Certo. Não significa que você não vai encontrar uma serpente no inverno, por exemplo. Elas estão ali, mas elas têm uma atividade menor. Tá. Então, é mais difícil de ser observado. No verão, eles estão mais ativos, eles saem mais dos seus esconderijos, das suas tocas, para procurar comida, para procurar um parceiro para se reproduzir. E aí, isso torna o encontro desses animais facilitado. Então, o período de reprodução é agora. Isso, e aí a gente tem o período de reprodução coincidindo também com essa estação mais quente. A gente tem que lembrar que esses animais, eles geralmente se reproduzem no período mais quente do ano. Por quê? Porque tem mais oferta de alimento. O crescimento do filhote vai ser facilitado nesse período também. Então, é o período onde eles estão se reproduzindo, onde a gente vai encontrar os juvenis, vai encontrar os filhotinhos, mas a gente tem que tomar cuidado com todos eles, né? Com o filhote, com o jovem, com o adulto. Então, esse período ele acaba sendo mais ativo para esses animais e isso facilita o nosso encontro, né? Tem uma proximidade maior. Fernando, tu falou
tomar cuidado com os filhotes, com os adultos? O que significa? O filhote tem a mesma quantidade de toxina? Seria isso? O filhotinho, quando ele nasceu, né, ele sai do seu ovo, ou se for uma espécie que ele já nasce totalmente formado, ele já tem as glândulas de veneno, ele já tem, por exemplo, se for uma serpente, ele já tem a dentição para inoculação dessa substância também. Então, não é que um filhote você pode manusear, e aí a gente faz a nossa interpretação, né, porque criança não tem nem dente ainda, mas eles já têm. Então, é um risco muito grande você estar manuseando esses animais, mesmo que seja um pequeno filhote. Então, a recomendação sempre é não manipular, não pegar esses animais na mão, porque pode causar um acidente muito grave. Então, todo cuidado é pouco, né? A gente sempre diz, encontrou uma serpente, não mexe, não toca, não manuseia, porque você não sabe qual é a espécie, você não sabe se ela é peçonhenta ou não. Existem serpentes peçonhentas e serpentes não peçonhentas. Pois é, aí tu falasses agora assim, se você encontrar uma serpente, sim, mas a gente ouve muito falar, olha, mas tem uma cobra no jardim. Ah, verdade. Aí, é serpente ou é cobra? Tem diferença? Não existe uma diferença, digamos assim, científica, real sobre isso, né? Porque cobra é uma definição popular que nós utilizamos para representar as serpentes. E cobra, ele é um gênero, então ele é um grupo de serpentes, que não acontece aqui, que tem esse nome cobra. Mas popularmente nós chamamos todas as serpentes de cobra. Então a gente sempre diz, né, que toda cobra é uma serpente, mas nem toda serpente é uma cobra. Mas popularmente a gente pode chamar de cobra sem problemas nenhum. Todo mundo vai falar do mesmo animal. Vai estar falando do mesmo animal. Eu, por hábito, uso muito mais serpentes, porque né, vou estar trabalhando com elas, vou estar dando uma aula, e é muito mais fácil para os alunos entenderem essa diferença. Mas se falar cobra, tá tudo certo também. Fernando, sobre serpentes, então, fala um pouquinho para nós, assim, de como elas enxergam, por que elas têm aquela língua bífida, né? Isso. Fala um pouquinho, para a gente entender um pouco a vida desses animais, assim, sabe? Porque, a princípio, a minha, ela é zoofóbica. A muitos, ela apresenta risco de perigo, óbvio. Ninguém vai chegar perto de uma cobra se não tiver um acidente, alguma coisa, um encontro acidental, né? Sim. Ninguém vai querer fazer isso se não for dessas situações. Mas elas têm uma reputação horrível em termos de risco, acidente, mas a gente sabe da importância também. Mas conhecer um pouquinho mais o mundo, o universo das serpentes. Tá. Fala um pouquinho delas para nós, como vivem, geralmente onde a gente sabemos que são encontradas em áreas mais florestadas ou não, as principais espécies que ocorrem também na nossa região. Perfeito. Tá? Fala um pouquinho para nós. Bom, sobre então, isso. Começando, né, pela uma descrição, digamos assim, morfológica dessas serpentes. Tá. Todas elas apresentam ausência de membros. Então, não existem pernas nas serpentes. Todas elas são ápodes, como nós chamamos. Apesar de que, na origem, as serpentes tinham pernas, mas hoje todas as serpentes viventes, né, não têm pernas. Então, elas têm aquele corpo alongado, cilíndrico, algumas maiores, que podem chegar aí a 12, 11 metros de comprimento, outras serpentes menores que a gente confunde ela com uma minhoca no jardim. Então, nós temos uma variação muito grande. Em termos de coloração, também temos serpentes marrons, pretas, amarelas, verdes, azul, laranja. Então, temos uma infinidade de cor. O mais comum para nós é observarmos essas serpentes mais escuras, né? Apesar que na nossa região a gente tem as corais, que são, né, tem um padrão de coloração muito bonito. Vermelho, preto, umas listras brancas, amarelas em algumas espécies. Em termos de visão, elas enxergam, as serpentes, né, não são enxergam cegas. Bem? É porque o bem a gente vai estar falando... O que é o bem, né? Que referência se usa, né? Exatamente. Se a gente for pensar na nossa perspectiva de visão, algumas serpentes arborícolas enxergam relativamente bem, né? Então, tem essa característica de uma visão bem desenvolvida para as serpentes arborícolas. As serpentes que vivem mais associadas ao solo, elas utilizam outros sentidos, como, por exemplo, um olfato muito desenvolvido. E aí, aquela língua bífida, com duas pontinhas, que é característica das serpentes, elas servem para quê? Elas usam a língua para captar partículas químicas no ar
colocam ela para dentro da boca e no céu da boca ela tem um órgão, que é um órgão de Jacobson, que auxilia elas na percepção dessa partícula química. Então, elas têm um sistema olfativo muito desenvolvido. As serpentes praticamente não ouvem, a audição é muito pouco desenvolvida nesse grupo. Alguns estudos mostram que provavelmente infrassons são percebidos, mas assim, a visão não é um sentido bem desenvolvido. Mas elas têm um outro sentido que é muito interessante, que é a termorrecepção. Então, elas conseguem, alguns grupos de serpentes, eles conseguem perceber calor. Como é que acontece isso? Nós temos algumas estruturas, principalmente associadas aos lábios ou próximo das narinas, que são as fossetas loreais, e aí são estruturas especializadas na detecção de calor. Mas nem todas têm? Nem todas têm. Na nossa região, quem é que tem? As jararacas, o jaracuçu, cascavel, essas têm as fossetas bem desenvolvidas. E o que significa elas terem esse tipo de Significa sensor? que é um animal predominantemente noturno, tá? Que vai caçar predominantemente no período da noite, e ele vai ter uma vantagem porque ele não vai utilizar principalmente a visão ou o olfato para localizar a sua presa. Ele vai utilizar? Vai, mas essa capacidade de perceber o calor indica de uma forma muito mais precisa, mesmo no escuro total, aonde a presa vai estar. Então ela consegue localizar, consegue predar de uma forma muito mais eficiente. Perfeito. Tá? E a gente tem serpente que pode ser serpente aquática, né? Nós temos algumas serpentes marinhas que existem, tem algumas serpentes terrestres, algumas serpentes arborícolas, as aquáticas, predominantemente aquáticas, né? Todo mundo associa sucuri, por exemplo, a rio, a lagoa. Então, assim, elas estão distribuídas em praticamente todos os ambientes. E aí, se a gente for pensar hoje na nossa região, nós temos serpentes em ambiente florestal, né, obviamente, mas nós temos muitas espécies também em cidades. Nós temos as jararacas, as Área corais, urbana? em área urbana, as corais. Por que, Fernando, que elas se adaptaram? O que elas encontram na área urbana? Bom, Os elas jardins, as tocas, o que, assim? elas vão estar se alimentando de pequenos animais. Então, por exemplo, se a você presença tem dos roedores. os roedores, pequenos caracóis, aves, muitas vezes elas vão estar predando também, alguns anuros. Então, assim, o ambiente urbano, mesmo que nós não percebemos a presença tão grande desses animais, eles existem, eles estão ali. E aí, quando você tem, por exemplo, um terreno baldio com um monte de entulho de material de construção, você vai ter um monte de roedor associado a isso, você vai ter um monte de inseto. Isso vai atrair um predador, que pode ser uma serpente. Então, você tem algumas características, às vezes, em ambientes urbanos que aumentam a incidência desses animais em determinadas áreas. E aí, como são animais potencialmente perigosos no sentido de acidente, a gente acaba tendo que tomar alguns cuidados. Então, não deixar esses entulhos acumulados, uma pilha de madeira no fundo do quintal, pode ser um bom ambiente para uma serpente, porque ela vai encontrar alimento, proteção. Então, para ela, vai estar de boa ali. Então, esses cuidados a gente acaba tendo que ter, porque são animais com risco, né, associado. E se a gente pensar, professora, no Brasil, a gente tem uma incidência mais ou menos de 25 mil acidentes com serpentes por ano. Então, é um número alto. Isso gera um custo para a saúde pública. Então, ele é um problema de saúde pública que a gente tem que cuidar, tem que minimizar. Claro, sempre entendendo a importância das serpentes, mas também entendendo que há um risco associado à presença delas. E, Fernando, falando na nossa região, essas espécies, a jararaca, a coral, caninana, a cobra d'água, que é muito comum, as cobras dormideiras, que todo mundo encontra no jardim, no quintal de casa, dentro de um pé de alface, de um repolho, porque elas estão se alimentando de moluscos que estão na horta. Então, se você tem essa serpente associada à horta, significa que a sua horta não utiliza muito defensivo químico. Então, assim, é um indicativo de que aquele ambiente está legal. E ela é totalmente inofensiva, ela não tem peçonha. Então, é uma serpente bem tranquila de ter num quintal de casa, por exemplo, se encontrar. Porque ela está fazendo um serviço muito importante. Ela está comendo os caracóis que estão comendo a sua verdura. Mas e o acidente?
serpente que ela causaria? Ela não causa, porque ela não é morde, peçonhenta. não vai morder? Assim, ela é uma das serpentes mais tranquilas que a gente tem. Então, quando a gente encontra ela sai de boa, sai de fininho, escondida. Se por acaso você chegar a manipular esse animal, que em algumas situações, né, quando a gente encontra, é possível de se fazer isso, ela é muito tranquila, ela não tenta morder, mas assim, é esta serpente. As outras a gente não pode fazer isso. E aí quem não conhece trata todo mundo como sendo só serpente e todo mundo é igual, potencialmente agressiva, potencialmente perigosa. Então a recomendação básica é: encontrou uma serpente? Não mexe, não se aproxima, não tenta manipular, deixa que ela vai encontrar o seu caminho. Claro, se estiver dentro de uma residência, vale aqueles mesmos conselhos. Ou a polícia ambiental, os bombeiros, são as instituições que são capacitadas para fazer esse resgate, essa manipulação desses animais. Como é que eu vou saber se ela é venenosa ou não? Professora, conhecendo a espécie da serpente. Nos livros a gente tem muitas características morfológicas que nos dizem assim: se tem uma cabeça triangular, é uma serpente peçonhenta. Isso, está valendo isso ainda? Não, não vale, porque a gente tem várias serpentes que têm, por exemplo, cabeça triangular e não são peçonhentas. Tem várias serpentes que têm as cabeças arredondadas e são peçonhentas. Tem um padrão de coloração também, né? Um padrão vibrante, colorido, uma serpente não peçonhenta. Um padrão opaco, com uma tonalidade marrom, preto, uma serpente peçonhenta, também não vale. Tamanho da cauda, uma cauda longa, uma serpente não peçonhenta. Cauda curta, serpente peçonhenta. Isso também não bate com todas. Não está dando mais conta. Também não dá conta. A presença de fosseta loreal, que a gente falou antes, que era associado só às serpentes peçonhentas. A gente sabe que hoje várias espécies têm a fosseta loreal e não são peçonhentas. Então, essas características que a gente tenta classificar de uma serpente se ela é peçonhenta ou não, pode até funcionar em alguns casos, mas tem um risco muito grande de não funcionar e a gente errar. Tudo bem, se a gente errar considerando que era uma serpente peçonhenta e ela não for uma serpente peçonhenta, não tem risco nenhum de acidente. Mas se o equívoco for ao contrário, aí a gente tem um risco. Se você considerar ela não peçonhenta e ela for peçonhenta, aí você pode ter um acidente grave. E aí tem que ir para o hospital, tomar soro, fazer todo um tratamento para não ter nenhuma complicação. Então é por isso que a gente sempre recomenda: encontrou serpente, não sabe qual é a espécie, não sabe reconhecer, deixa o animal quieto, deixa que ele vá embora, ou chama alguém que seja habilitado para fazer essa manipulação. Fernando, falando de a gente reconhecer ou não, se é venenosa ou não, e entre machos e fêmeas, existe assim um dimorfismo? Como se saberia, obviamente, numa avaliação com um animal talvez morto, ou, né, alguém que trabalha com isso, mas especificamente em termos de separação de sexo, fêmeas e machos, quais as características que distinguiriam os dois? Tá, nós temos, né, fêmeas e machos com sexos totalmente separados, então nós temos indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Morfologicamente, em algumas espécies, a fêmea tende a ser um pouco maior do que o macho, mas isso também não é uma regra que a gente consiga colocar para todas elas. Só que os machos apresentam uma estrutura, né, na cloaca, que é como se fosse a região do ânus desse animal, que tem uma estrutura chamada hemipênis. Então, os machos têm uma estrutura interna que a gente consegue identificar com um exame, tá? A presença do hemipênis. Ele não é evidente. Não é evidente, ele é interno. Então, se a gente for manipular o animal, você vai ter que fazer um exame interno dessa estrutura. E aí tem alguns equipamentos que nos permitem fazer esse exame. As fêmeas não têm essa característica. Então, quando eu faço um exame do animal e ele tem um hemipênis, eu sei que é um macho. Não tem essa estrutura, eu tenho certeza que é uma fêmea. Tá? Então, só com o exame interno, a gente consegue separar realmente qual é o macho, qual é a fêmea. Por tamanho, coloração, isso tem uma variação muito grande entre as espécies e a gente não consegue ter uma distinção clara quem é quem. Apesar que também em algumas espécies o macho acaba sendo maior, então a gente tem uma variação bem grande ali. Fernando, outra coisa também é com relação à reprodução, né? Como é que isso se dá? A presença da fêmea, como é que o macho percebe a presença da fêmea? Ele busca ela a uma distância grande, pequena? Como é que se dá essa questão? Envolve cópula? Não envolve? Como é que é isso?
Tá, e serpentes geralmente são animais solitários. Então Certo. você vai encontrar um único indivíduo no ambiente, ele vai estar se deslocando, forrajando, se alimentando. No período reprodutivo, que é quando a fêmea fica matura sexualmente, ela começa a liberar feromônios. Certo. E aí o macho, como ele tem uma capacidade olfativa bem desenvolvida, ele começa a perceber essas pistas de feromônio no ambiente e segue essa pista olfativa. E aí encontra a fêmea. Tem sim um processo de cópula, então o macho tem um processo de aproximação, ele se mostra para a fêmea também se mostra para ele como sendo receptiva e eles se aproximam e tem um momento de cópula. Então o macho introduz o hemipênis na cloaca da fêmea, transfere os espermatozoides e aí a gente tem, né, realmente o processo de reprodução. Existem algumas serpentes que são ovíparas, que põem ovos. Então depois desse momento de cópula, o óvulo que ela libera é fertilizado, se tem uma produção de uma casca, ela coloca um ovo no ambiente, constrói um ninho e ele fica ali. Tem outras serpentes que são vivíparas, ou seja, nasce um filhote já, não nasce um ovo. Então nós temos esses dois tipos de reprodução dentro das serpentes. A maior parte seria o quê? Ovípara? A maior parte é ovípara. Na nossa região são espécies ovíparas. Quantos ovos, em média, por espécie, assim, em geral? Isso vai depender muito do tamanho da espécie. Tem algumas serpentes, por exemplo, como as pitons, né? Aquelas serpentes que a gente tem em pet shop, que elas vão pôr uma quantidade bem grande de ovos, 20, 30, 40 ovos. Tem serpentes com uma quantidade menor, 5, 6, 10 ovos. Então depende muito do tamanho da espécie. Tá? E para as espécies vivíparas também. Existe uma grande variação no número dos filhotes, que podem ir de 2, 3 filhotes a 20, 30 filhotes. Então tem uma variação bem grande aí. Mas aí a fêmea, ela procura um lugar para depositar esses ovos, ela mesma os envolve, isso é muito variável de uma espécie para outra. Como é que é isso, Fernando? Nós dizemos que geralmente, né, em grande parte delas, não há um cuidado parental. Certo. Então a fêmea procura um local protegido, põe os seus ovos e deixa lá que eles vão... E vai embora. Vai embora, tá? Deixa que os ovos choquem sozinho. Algumas espécies a gente já sabe que elas permanecem junto com os ovos. E lembra lá no início que eu disse que são animais ectotérmicos, que dependem de uma fonte externa? Perfeito. Essas serpentes, elas têm uma capacidade de produção de calor com o corpo. Elas fazem contrações musculares muito fortes e essas contrações geram calor. Como elas estão enroladas em torno dos ovos, isso aquece os ovos. Certo. Então elas fazem um processo de choca dos ovos, tá? E aí ela tem um tipo de cuidado parental bem bacana. Só que os filhotes, quando eclodem, eles são independentes, então eles não vão andar junto com a mãe, não vai ter esse comportamento. Cada um vai seguindo a sua vida. Cada um já é independente. Não tem essa de 18 anos para sair de casa. Nasceu, cada um já segue a sua vida. Lutar por sobrevivência. Exatamente. Vai começar a se alimentar, vai começar a procurar, né, locais para se esconder totalmente sozinhos. E geralmente um tempo de incubação, assim, para esses ovos eclodirem, isso varia também, mas mais ou menos, dá uma ideia, Fernando. Tem algumas espécies que com 2, 3 meses já eclodem. Tem espécies que até um tempo menor de eclosão, dependendo do tamanho dela. E tem espécies que chegam um pouco mais, mas esse tempo ele é relativamente curto se a gente for pensar, né, na gestação ou no tempo de incubação de outros animais. Mas é mais ou menos esse período. Fernando, são animais muito interessantes, né? Eles, eu tenho uma fobia muito grande a esses animais. Eu nunca escondi nos tempos de aula, enquanto professora. Também nunca fui omissa, né, Fernando? Não, jamais. Porque sempre trazia um profissional para fechar essa lacuna, né? Tapar essa lacuna, porque realmente é normal tu ter medo, porque o medo, ele te traz, vamos dizer assim, uma segurança, né? De tu não te arriscar. Mas esse medo exagerado, ele tem muitas coisas que ainda não ficaram claras, né? Exato, as associações, trava, né? Isso. No meu caso, eu não escondo, né? São imagens, figuras. Eu até estava brincando com, né, Fernando, anteriormente, buscando um pouco mais sobre o assunto. E realmente, quando aparece na internet aquele monte de imagens de serpentes, eu já me sobressalto. Já liga o sinal de alerta. Dá o sinal de alerta, né? Mas é claro que a gente
tem esse sentimento para esses animais é perfeitamente importante, né? Sim. Porque isso vai te assegurar de não te envolver num risco, num acidente. Mas é claro que o meu, ele foge um pouco à regra. Como muitas pessoas têm fobias. Sim. Barata. E a minha fobia, ela chega a ser uma imagem, uma fotografia. Uma forma, né? Uma forma, né? Até o rabo do gato me dá medo no tocar. São coisas interessantes. Sim. E essa relação dos animais com a gente, né? Na área emocional. Mas, enfim... Então, eu estou tendo essa aula contigo, Fernando. Tá tudo certo, então. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também acha muito interessante, porque são animais que estão, principalmente agora, né, no cortar uma grama, nas crianças, nos parques, nos jardins, até no calçar, às vezes, estão dentro de objetos, de latas, uma vez que eles são facilmente, né, entram com facilidade, e daí a necessidade de a gente se alertar, né, pela possibilidade de um encontro acidental. Claro. E aí tem também muitos mitos, né, Fernanda? A gente falou da última vez. Vários mitos associados. Que elas gostam de tomar leite das crianças, Exato, não é isso? Esse é o clássico. Isso também não se fala, Fernando? Fala, eu lembro. Dito popular? Sim, eu lembro da minha avó contando que onde ela morava tinha uma serpente que ia na vaca que ela tinha e tomava leite direto da vaca. E hoje até eu estava conversando com um aluno meu e ainda brinquei com ele assim, era o primeiro caso de serpente mamífera que a gente tem registro. Mas não, né? Muito provavelmente o que acontecia era que o animal, a vaca, se deitava no pasto, a serpente estava embaixo, numa tentativa de defesa, ela mordia a vaca, mordia próximo da região da mama da vaca. Mas não tem nada disso, de serpente tomar leite, isso não acontece, não. Aí o conhecimento popular foi longe, já vai longe. Vai criando uma história, né, que ela não tem um sentido biológico, zoológico, para que a gente tenha uma explicação para ela. É verdade. Fernando, assim, acontecendo um acidente, né? Tu conversou, tu falou, encontrou uma cobra, uma serpente ou uma cobra, né? É o corpo de bombeiros que retira, ou a polícia militar ambiental, mas obviamente que tem que ser gente que tem uma capacitação, um preparo, né? Para lidar no momento, com né? Equipamento adequado. Com equipamento adequado. Mais uma vez acontecendo o acidente, todos os hospitais, eles têm que ter o soro antiofídico? Bom, todos eles devem ter. Deveria, né? Mas o soro não está distribuído em todos eles, necessariamente. Então, geralmente aquelas unidades de saúde menores, os hospitais menores, eles não têm. Mas aí um hospital maior, próximo, vai ter o soro e vai disponibilizar. Porque independente, se tu saber que a cobra era venenosa ou não, a pessoa vai ter que tomar o soro antiofídico. A recomendação você foi mordido por uma serpente, você não sabe que serpente que é, procure um hospital, procure um posto de saúde para fazer uma avaliação e possivelmente um tratamento com soro antiofídico, que é o medicamento que a gente usa nesses casos. Então, assim, sempre que a gente tiver essa situação, lava, né? Não faz nenhum torniquete, não coloca pó de café, coloca pasta de dente sobre a mordida, não tenta fazer um corte e chupar o veneno de volta. Então, assim, nenhum desses tratamento procedimentos caseiro, funciona. Não existe nenhuma pedra que vá tirar o veneno que você passe. Então, assim, nenhum desses procedimentos, ele tem uma eficácia contra uma mordida de uma serpente peçonhenta. Tá? Ele vai ter com uma serpente não peçonhenta, talvez, mas para peçonhenta não vai ter. Então, foi mordido, não sabe que serpente que é. O ideal se você conseguir uma foto do animal, fotografa, porque o agente de saúde ele vai poder fazer a identificação, né, se ela é venenosa ou não, se ela é peçonhenta, e procure um hospital. Lave bem com água corrente para evitar qualquer tipo de infecção e vá para o ponto de socorro. As pessoas imaginam, né, que foi mordida agora, então eu tenho poucos minutos para chegar no hospital. E não, você tem um tempo aí, até umas 24 horas, que é um tempo... não que é o ideal, mas é até um tempo, digamos assim, aceitável para você procurar o tratamento. Porque aí você vai ter uma resposta muito mais rápida, né, do antiofídico. Então, assim, foi mordido, calma, sem nenhum, né, atropelo,
lava onde foi a mordida, passa de repente uma gás para tentar não fazer com que tenha uma contaminação externa ali e procura um atendimento médico. Estou numa trilha, estou numa cachoeira, fui mordido. A mesma situação. Lava com água e vai se desloca para um atendimento médico especializado. Sem nenhum pavor, sem nenhum desespero, porque você vai correr, pode tropeçar, pode cair, pode ter outro acidente muito mais grave às vezes do que a mordida da serpente. Outra coisa também, Fernando, tu falasses nas trilhas, a gente costumava ver as peles das cobras. Verdade. Né? Que fala um pouquinho para nós, assim, a frequência, como isso acontece, o que é isso que elas vão deixando, todas trocam. Essa pele, né, de cobra, né? Então requisitada, né, ao longo do tempo para confeccionar bolsas, sapatos, cintos, sim. Né? O tal do lesar, né? Exato, e assim, a gente tem a utilização da pele de cobra para diferentes itens, né? Então, desde bolsa, cinto, sapato e daí vai. O que é essa pele que elas soltam? Bom, as serpentes, elas são revestidas por escama, então elas têm o corpo todo revestido por escama. E essas escamas, uma vez formadas, elas não crescem. Então a serpente formou aquela escama, naquele tamanho ela vai permanecer assim. Só que o animal ele vai crescendo ao longo da vida. A roupa justa. Exatamente. Para que ela cresça, o que ela tem que fazer? Ela tem que trocar essa camada externa de escamas. Então quando ela está num processo de crescimento, as escamas mais superficiais elas morrem e são substituídas por uma escama abaixo ela é formada, uma nova escama. Essa escama é maior. Essa escama de cima, quando ela morre, ela se desprende do corpo. E se desprende total. Então, quando ela troca as escamas, ela troca desde a primeira escama da cabeça à última escama da cauda. E isso sai praticamente inteiro. Então, cada vez que ela deixa troca, por onde? Pela cabeça ou pela cauda? Ela Fernando? começa a tirar pela cabeça. E aí ela faz um processo como se a gente estivesse tirando, de repente, uma meia. Então, ele sai ao contrário, né? Ela vai revertendo, assim, o corpo e vai tirando. E ela sai praticamente inteira. Então, é comum a gente encontrar em cima de pedaços de madeira, né? Quem tem, por exemplo, aqueles depósitos de madeira que não tem forro, então você vai ver uma pele de cobra pendurada. Então, acho legal, porque você tem uma serpente ali que trocou as suas escamas. Mas esse é um processo natural e acontece em toda serpente. Quantas vezes? Depende. Se ela for uma serpente bem alimentada, que tiver numa temperatura legal, bem quente, ela pode trocar 2, 3 vezes por ano, ou uma vez por ano. E ao longo da vida toda? Ela vai trocando ao longo de toda a vida. E essa troca, ela, com o tempo, quanto mais velha, em termos de idade, vamos dizer assim, de tempo de vida, a frequência vai diminuindo, essa troca, Fernando? Vai, porque a taxa de crescimento desses animais, ele também vai diminuindo, tá? Então, você vai ter as serpentes mais novas com uma troca muito mais rápido, porque ela está crescendo mais. Quando ela já é adulta, o crescimento ele vai acontecendo num estágio muito mais lento. Então, esse intervalo entre uma troca e outra, ele pode mudar. E uma coisa que todo mundo fala, né? A cascavel, ela tem aquele chocalho. Ia te perguntar isso. Exato. Isso é a idade dela? O que é isso? Todo mundo associa com a idade. Diz, uma cascavel com 5 anéis de chocalho, 5 escamas no chocalho, significa que tem 5 anos. Não é bem assim. Significa que ela trocou 5 vezes a pele. Mas se isso foi ao longo de 5 anos, ou se isso foi ao longo de 3 ou de 2 anos, a gente não sabe. Então, a gente sabe o número de vezes que a serpente trocou a escama, mas não sabe quantos anos ela tem, tá? Então, podia fazer uma média, mas para determinar a idade, você tem que saber o dia que ela nasceu até então. Certidão. Exatamente. Se você não sabe isso, você não sabe a idade, você tem uma estimativa de tempo de vida. Então, a gente sempre diz, trocou 5 vezes, trocou 6, ou trocou 2. Então, é uma serpente mais nova, né? Mas a gente não consegue saber a idade, não. Perfeito. Fernando, e a cobra caninana, ela também, ocupa presença na nossa região, né? Diz que ela não morde, assim, não causa, não é que não morda, né? Ela não causa danos, um acidente maior, mas diz que ela dá um corridão enorme, não é? Dá, ela é valente, ela é bem invocada. Então, assim, quando a gente encontra essa serpente, a primeira coisa que ela faz, ela se enrola e ela infla o pescoço.
Então ela fica parecendo muito maior do que ela é, porque ela quer mostrar para quem tá ali, um possível agressor dela, que ó, não vem que eu sou muito forte, eu sou muito brava. E ela faz até um barulho, porque ela começa a respirar e faz um barulho bem engraçado. E que dá medo. Se você não conhece a serpente, aquilo te dá medo. E ela investe contra você, para dizer assim, ó, não vem porque eu sou muito brava. Só que ela não é uma serpente peçonhenta. Então, se ela morder, pode causar um ferimento, porque ela é uma serpente relativamente grande, né? Ela vai chegar a 2 metros, 2 metros e meio. Então, ela assusta já pelo tamanho. Mas ela não tem peçonha. Então, se ela morder, não vai acontecer nada. Mas ela usa desse artifício de se fazer maior, mais forte, dar um corridão para dizer assim, ó, coloquei você para correr e eu sou a dona desse pedaço. Mas ela não é uma serpente peçonhenta, e inclusive ela preda outras serpentes. Então é uma serpente que ela acaba fazendo um controle das espécies que são peçonhentas. Ou ela preda também roedores, que podem ser transmissores de doença. Então ela tem uma função muito importante no ambiente, que é regular a população dessas espécies que podem causar algum risco para a gente também. Então ela é uma serpente bem legal de ter próximo de casa, porque ela vai fazer uma segurança, digamos assim, do terreno. Eu não queria essa vizinha não, Fernando. Sabe, Fernando, nós aqui no museu, nós temos uma caninana que ela tem uma história para contar. Nós recebemos de uma doação de uma pessoa que tinha um sítio, e essa caninana subia no telhado praticamente sempre e entrava numa chaleira que ficava pendurada, porque eles penduravam muito assim para secar a camomila, ervas, né? E ela se dirigia, e era relativamente grande, ela está no museu, e até convido para quem está nos ouvindo para conhecer o acervo do museu e conhecer a famosa caninana do museu e a chaleira. Ela entrava numa chaleira antiga e ali ela dormia e ficava, né? E aí, óbvio, houve o conflito entre a mulher dele e a cobra caninana, óbvio, né? Enfim, quando a cobra faleceu, morreu, ele veio nos doar e nos doou com a chaleira e tudo. Então, hoje a gente mantém um diorama, que é esse expositor, e nós fizemos, assim, o cenário de onde a cobra estava, de como ela estava, para a gente ver essa relação da proximidade com objetos, utensílios nossos. Então, vai imaginar que uma caninana fique totalmente ali dentro de uma chaleira. Quase 2 metros. Como? Então, eu disse, não, isso tem que ficar registrado. E aí ele fotografou o lugar onde ele morava, porque ele era do interior aqui da região, de um dos municípios da região, e ele trouxe, a gente relata essa história na placa, porque é interessante, né, essa questão de, imaginar uma cobra dormindo dentro de uma chaleira, mas como? Professora, na reserva onde eu trabalho, lá no Paraná, né, em Guaraqueçaba, dentro da reserva tem uma das casas que existe uma caninana que ela mora lá. Então, assim, os administradores que moravam na casa já sabiam que ela estava ali em cima. Embaixo da cama, elas ficam, né? Ela andava por todo o telhado, então dia de sol era comum a gente ver ela pendurada na área, e assim, totalmente um convívio pacífico, porque ela estava ali, o pessoal estava embaixo e sem nenhum problema. E ela ainda permanece lá. Isso? E ela permanece lá. Os administradores não mais, porque eles já saíram. Eu olhando pro meu pé. Mas ela continua lá. Então, toda fase de campo, às vezes, é comum a gente ver ela na área. E ela é uma serpente grande. Uma serpente deve ter uns 2 metros, 2 metros e meio. Muito bonita. Um padrão de amarelo com preto. Então, são serpentes bonitas. Claro, salva a sua importância. Salva a sua importância. Mas vamos deixar distante. Vamos. A sua importância ecológica, que a gente sabe que é extremamente importante, né? Para o controle de doenças, a saúde, o equilíbrio ambiental. Mais distância. Distante. Né? Até, no meu caso, até das figurinhas. Até das figurinhas, verdade. Agora, Fernando, finalizando esse podcast, que a gente poderia conversar aqui horas e horas, né? Porque, embora eu tenha muito medo, é um assunto que interessa, né? Bastante. Instiga. Eu particularmente não concordo. Eu não sei qual é a tua opinião, né? Eu particularmente não concordo. Tenho vários motivos, mas essa história de ficar importando animais exóticos, criando em apartamentos, em casas, serpentes, não, né?
Então, as serpentes, assim como outros animais silvestres, eles são utilizados como animais pet, né? São Pois animais é. de estimação. Mas tá? eu não consigo entender e enxergar isso e ver isso como pet. Pensa o que houve com aquele que trouxe uma naja, Pois é, que foi picado. aquele caso ele foi emblemático e ele foi como sendo um exemplo, né? Porque assim, uma coisa é você ter um animal pet, por exemplo, uma serpente que ela não seja peçonhenta. Tudo bem, você pode adorar serpentes, você pode achar os animais mais bonitos da face da terra, querer ter um pet que seja uma serpente. Eu vou te dizer assim, tem outros animais que seriam até mais interessantes por, né, ter um comportamento social muito mais desenvolvido, reconhecimento de Não é o grupo. ambiente dela, um aquário, um terrário. Nenhum animal silvestre, na minha opinião, ele deveria ser pet. Com certeza, tá? eu não vejo isso também. Pet para mim é cachorro e gato E deu. E foi. Mas, ok, tem gente que tem como pet, tem uma comércio legal desses animais, você compra animais só de cativeiro, tudo isso existe e a gente pode, né... Dentro da legalidade. Exato. Mas exato. muitas vezes isso é para incentivar, né? Claro, é igual quem tem um animal silvestre em casa muito bem tratado e diz, olha, ele está muito bem tratado aqui. Sim, mas é que ele serve de exemplo depois. Claro. Então tem todo um contexto que eu acho que ele é mais problemático de se trabalhar. Mas vamos de forma, né, prática. Ok, você quer ter a serpente? Tudo certo, comprou legalmente, ela veio, você é responsável, vai dar a melhor saúde para o animal, vai cuidar muito bem dele. Esse caso dessa serpente que veio importada, ela não poderia vir, porque ela é uma serpente extremamente peçonhenta. E lembra que quando aconteceu o acidente, nós não tínhamos nem o soro antiofídico no Brasil disponível. Então o Butantan, que era o único local no Brasil que tinha, disponibilizou as suas doses, colocando os seus tratadores em risco, porque se acontecesse um acidente com um tratador, porque o Butantan mantém esses animais para produção de vacinas, de soro, se acontecesse qualquer acidente com o seu tratador estava em risco por uma questão de uma importação de um animal totalmente ilegal. E você lembra também que alguns anos atrás, em Balneário Camboriú, foi capturada uma naja no esgoto de Balneário Camboriú? Isso antes desse caso de Brasília. Esse eu não lembro, então, que coisa horrível. Saiu numa notícia de que, capturada naja em Balneário Camboriú. E eu lembro que na época, eu acho que eu estava no mestrado, eu estava no doutorado, e eu ainda pensei, nossa, nunca, né? Capaz, quem identificou a naja, identificou muito errado, não é uma naja. E quando eu fui ver a foto, para minha surpresa, era uma naja. Então, essa entrada... Claro que a naja é na Índia. É na Índia, na Ásia. Lá no Oriente Médio. Exato. Então, né? é um animal totalmente não adaptado ao Brasil e nem nós a ele. Então, se você tem esses animais em cativeiro e principalmente solto no Brasil, você tem um risco muito grande. Então, a minha opinião é que esses animais não deveriam ser tratados como pet, não deveriam ter essa importação e você deveria ter um controle muito maior sobre esse comércio. Tá? Mas também eu acho que isso é muito difícil da gente ter por uma questão talvez de fiscalização, por uma questão né, de ser difícil a fazer esse trabalho. Mas eu acho que não seria uma atitude correta de se fazer. Eu concordo plenamente, né? Até porque, imagina as edificações, os canos, né? Tudo isso, o comprometimento que isso pode levar, a tua negligência, você está colocando risco em outras pessoas. Esses animais não querem ser pets. E imagina né? assim, eles não querem essa proximidade, eles não querem esse convívio com o ser humano. Imagina, nesse caso de Brasília, você sabia que era uma naja, você sabia que você tinha um tempo, né, para fazer o tratamento antiofídico, um tempo menor, porque é uma toxina muito mais rápido. Mas se você tem um animal solto, um agricultor, uma pessoa qualquer, é mordida, ela vai olhar e vai dizer, uma cobra qualquer, uma serpente qualquer, não vai dar atenção. A chance de você ter uma complicação no estado de saúde dela, porque ela não sabe qual é a serpente, e nem que é uma serpente com uma toxina tão forte quanto esse tipo de serpente, você está colocando um risco muito forte nessa pessoa, um risco de vida. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, cada
para todo pet, na verdade, né? Quando você tem um pet, você tem uma responsabilidade muito grande sobre ele e sobre as ações que ele pode causar. Então, nesse caso, eu não vejo como sendo uma boa ação você ter um animal desse como sendo pet. Você tem um risco muito grande. Com certeza, para as instituições de ensino, de pesquisa, né? De pesquisa, porque de ensino, nem é de ensino. Nem é de ensino, eu né? acho que deveria ter. Não, nós aqui somos uma instituição de ensino e a gente não tem nenhum desse, nenhum tipo de animal desse, mesmo que seja para treinamento dos alunos, para aula, nada disso, porque a gente entende o risco que isso pode causar. Com certeza, eu concordo plenamente. Então, olha, assim, enquanto professora de zoologia há 20 anos aqui, né, Fernando, quantas vezes as pessoas traziam, a gente não aceita, a gente não tem condições, e não é objetivo da nossa instituição trabalhar com esses animais. Esses animais têm um espaço deles, e eu concordo plenamente, porque a gente não consegue administrar o comportamento de um animal. Exato, é um animal né? É uma silvestre. Surpresa. Né? Então, essa questão de dizer não precisa ter medo, fazer toda uma educação ambiental com eles, não há necessidade disso. Né? A gente tendo consciência da importância que eles têm no ambiente, né? E deixá-los viver a sua vida em paz, como tantos outros animais, eu acho que a gente estaria dando uma maior contribuição para a conservação deles. Sim, eu aproveito esse gancho também para a gente refletir sobre o seguinte ponto. É comum a gente ver, às vezes, pessoas, e mesmo da área da biologia ou de outras áreas também, que encontram um animal e manipulam o animal, tiram foto, para usar no Instagram, para dizer, olha, eu encontrei uma serpente, olha que bonita, mas manipulando o animal. É uma autopromoção, né? Se eu encontro um animal desse, eu sei quais, algumas espécies, pelo menos, quais são peçonhentas, quais não são. Se eu sei que ela não é peçonhenta, eu até poderia manipular, fazer a foto, mas isso vai estar estimulando uma pessoa que não conhece a espécie a estar fazendo esse mesmo comportamento. E aí colocando em risco essa pessoa. E além disso, a gente tem que lembrar que são animais silvestres e são animais protegidos por lei. Com certeza. E na lei diz que você capturar, manusear, fotografar, perseguir, tudo isso é crime ambiental. Crime ambiental. Se você não tem licença para capturar, para manusear, para conter esse animal, se você faz isso, você está cometendo um crime. Então, eu sempre sou da opinião que animal silvestre não deve ser manipulado. Mas eu só fui tirar uma foto. Tira a foto do animal no ambiente, sem manipular o animal, sem colocar em risco você e sem estimular uma outra pessoa a fazer esse mesmo comportamento. Perfeito. Então, essa cultura que nós temos, né, de se mostrar com o animal, fazer a foto, mostrar que você está resgatando o animal, salvando, não faça, tá? Porque isso pode colocar em risco outras pessoas. Perfeito, Fernando. Eu compartilho da mesma ideia, né? Gostaria que essa ideia fosse também gostaria fosse multiplicada. Acho que os animais agradeceriam também. E aí é que eu abro um parênteses, não só para serpentes, mas qualquer outro animal silvestre. Por favor, não manipule. Eles querem, deixa eles em paz, a vida deles, continuar o seu ritmo, né? Exato. Quanto menos nossa interferência, mais ajuda. Mais ajuda e mais é nosso papel para a conservação. Com certeza. Bem, queridos, chegamos ao fim de mais um podcast. Tenho certeza que você gostou dessas informações sobre serpentes. Fique conosco. Espere o nosso próximo podcast de número 8. Vamos falar sobre os escorpiões. Muito obrigada, Fernando. É sempre um grande prazer compartilhar os podcasts do Musou contigo. Eu que agradeço e até o próximo. Até o próximo. O desejo de ampliar o acesso ao ensino, formando estudantes capazes de impulsionar o desenvolvimento da nossa região, fez nascer a Unesc. Há 55 anos, a nossa universidade comunitária coloca em prática todo o potencial de transformação do conhecimento. Na formação de pessoas, no atendimento às comunidades e no desenvolvimento de projetos que mudam a vida de tanta gente. Hoje,
A Unesc é uma instituição que ultrapassa fronteiras, unindo diferentes olhares, provocando novas experiências e antecipando soluções para um mundo melhor. Unesc, 55 anos. Construindo o futuro juntos.